nos capítulos 24 e 25 do segundo livro de Reis e no capítulo 36 do segundo livro de Crônicas, vemos o relato final da queda de Judá, o cativeiro babilônico e o cumprimento das advertências proféticas dadas por Deus através dos seus profetas. Esses capítulos descrevem os últimos dias de Jerusalém e o julgamento que caiu sobre o reino de Judá devido à sua contínua desobediência e idolatria. Segundo Reis capítulo 24. Versículos 1 a 7. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Judá, e Jeoaquim torna-se seu vassalo por 3 anos. Após isso, Jeoaquim se rebela contra Nabucodonosor, e Deus envia contra Judá exércitos de caldeus, sírios, moabitas e amonitas para destruí-la, conforme a palavra do Senhor anunciada por seus profetas. Jeoaquim morre e seu filho Joaquim, também chamado Jeconias, sucede no trono. Nessa época, o Egito perde seu poder sobre as regiões ao norte, pois Nabucodonosor conquista todas as terras desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Versículos 8 a 16. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar, e reinou por apenas 3 meses em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os caminhos de seu pai. Nabucodonosor, então, envia seu exército contra Jerusalém, que é cercada e tomada. Joaquim, junto com sua mãe, seus servos, príncipes e oficiais, rende-se ao rei da Babilônia. Nabucodonosor leva Joaquim cativo para a Babilônia, juntamente com todos os tesouros do templo e do palácio real. Ele leva também cativos todos os nobres, guerreiros valentes, artífices e ferreiros, deixando apenas os mais pobres na terra de Judá. Nabucodonosor nomeia Matanias, tio de Joaquim, como rei no lugar de Joaquim e muda seu nome para Zedequias. Versículos 17 a 20. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou por 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Joaquim, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe transmitia as palavras do Senhor. Zedequias rebelou-se contra Nabucodonosor, o que levou à destruição final de Jerusalém. Segundo Reis, capítulo 25, versículos 1 a 7. No 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor marcha contra Jerusalém com todo o seu exército e a cerca. A cidade fica sob cerco por quase 2 anos. No 9º dia do 4º mês, a fome atinge seu ápice na cidade, e não havia mais pão para o povo. Então, os muros da cidade são rompidos, e todos os guerreiros fogem durante a noite. Zedequias tenta fugir, mas é capturado nas planícies de Jericó e levado a Ribla, onde Nabucodonosor sentencia seus filhos à morte diante de seus olhos antes de mandar cegá-lo. Zedequias é levado cativo para a Babilônia, onde permanece até sua morte. Versículos 8 a 21. No 7º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradã, comandante da guarda, vem a Jerusalém e queima a casa do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Ele derruba os muros ao redor da cidade. Nebuzaradã leva cativos o restante do povo que havia ficado na cidade, mas deixa alguns dos mais pobres para serem vinicultores e lavradores. Os utensílios de bronze do templo são quebrados e levados para a Babilônia, junto com os vasos de ouro e prata. O sumo sacerdote Seraías, o sacerdote Sofonias e outros líderes são capturados e levados a Ribla, onde são executados. Assim, Judá é levada ao exílio, cumprindo a palavra do Senhor. Versículos 22 a 30. Nebuzaradã deixa Gedalias, filho de Aicão, como governador sobre o povo que ficou na terra de Judá. Gedalias tenta assegurar aos remanescentes que se submetam ao governo babilônico para que possam viver em paz, mas Ismael, filho de Netanias, o assassina, juntamente com os judeus e babilônios que estavam com ele em Mispá. O restante do povo, temendo a retaliação dos babilônios, foge para o Egito.
Nos últimos versículos, lemos que, no 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach, rei da Babilônia, liberta Joaquim da prisão e o trata com bondade, dando-lhe uma posição honrosa na corte babilônica. Joaquim recebe uma pensão vitalícia e vive o resto de seus dias em Babilônia. Segundo Crônicas, capítulo 36. Versículos 1 a 4. Após a morte de Josias, o povo de Judá faz Jeoacás, filho de Josias, rei em Jerusalém. No entanto, ele reina apenas 3 meses antes de ser deposto pelo faraó Neco, que coloca Eliacim, outro filho de Josias, no trono e muda seu nome para Jeoaquim. Jeoacás é levado cativo para o Egito, onde morre. Versículos 5 a 8. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou por 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante seu reinado, Nabucodonosor invade e o leva cativo para a Babilônia, juntamente com alguns dos utensílios do templo do Senhor. O restante dos atos de Jeoaquim e as abominações que cometeu são registrados no livro dos reis de Israel e Judá. Seu filho Joaquim, também chamado Jeconias, o sucede. Versículos 9 a 10. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou por apenas 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nabucodonosor o leva cativo para a Babilônia e leva também os utensílios do templo do Senhor. Zedequias, irmão de Joaquim, é colocado como rei sobre Judá e Jerusalém. Versículos 11 a 14. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou por 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava em nome do Senhor. Além disso, ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o havia feito jurar fidelidade a ele em nome de Deus. Zedequias endureceu seu coração e não se voltou ao Senhor. Os líderes sacerdotais e o povo também foram infiéis, seguindo todas as abominações das nações vizinhas e contaminando o templo do Senhor. Versículos 15 a 21. Deus, em sua compaixão, enviou repetidamente mensageiros ao seu povo para adverti-los e chamá-los ao arrependimento. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras e ridicularizaram seus profetas, até que a ira do Senhor foi despertada contra seu povo, e não houve mais remédio. Deus trouxe contra eles o rei da Babilônia, que matou seus jovens à espada no santuário, não poupando nem jovens, nem moças, nem idosos, nem enfermos. Todos foram entregues nas mãos de Nabucodonosor, que levou os utensílios do templo para a Babilônia, destruiu o templo e queimou as muralhas de Jerusalém. Ele levou cativos para a Babilônia todos os que restaram, onde se tornaram servos dele e de seus filhos, até que o reino da Pérsia começou a reinar. Isso cumpriu a palavra do Senhor, dita pelo profeta Jeremias, de que a terra descansaria e guardaria os seus sábados enquanto estivesse desolada, até que 70 anos se completassem. Versículos 22 e 23. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o coração de Ciro, que proclamou por todo o seu reino que o Senhor, Deus dos céus, lhe deu todos os reinos da terra e o encarregou de construir um templo em Jerusalém, em Judá. Ciro encorajou qualquer um do povo de Deus a subir para Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor. Esses capítulos finais de 2 Reis e 2 Crônicas narram a queda de Judá e Jerusalém, o cativeiro babilônico e a promessa de restauração futura sob o governo de Ciro, o persa. Eles destacam a soberania de Deus, a seriedade do pecado e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, tanto de julgamento quanto de restauração. Nos capítulos finais de 2 Reis e 2 Crônicas, vemos como a rebeldia e a persistente desobediência do povo de Judá resultaram na destruição completa de Jerusalém, incluindo o templo,
e na deportação dos seus habitantes para a Babilônia. No entanto, mesmo em meio ao julgamento severo, Deus ainda proporciona uma mensagem de esperança, cumprindo a palavra profética que ele havia dado por meio de Jeremias. A queda de Jerusalém marca o ponto mais baixo na história do reino de Judá. A cidade, que havia sido o centro do culto a Deus, agora estava em ruínas, e o povo escolhido estava em cativeiro, longe da terra prometida. Este período de 70 anos de exílio foi uma consequência direta da desobediência de Judá, mas também foi uma oportunidade para o povo refletir, arrepender-se e renovar sua aliança com Deus. A destruição do templo foi especialmente significativa, pois o templo representava a presença de Deus entre o seu povo. Com a sua destruição, parecia que Deus havia abandonado Judá, mas, na verdade, isso fazia parte do plano maior de Deus para purificar seu povo e, eventualmente, trazê-lo de volta à terra com um coração renovado. O relato em 2 Crônicas termina com uma nota de esperança. O decreto de Ciro, rei da Pérsia, que permitiu que os exilados judeus retornassem a Jerusalém para reconstruir o templo, marca o início da restauração. Este decreto foi o cumprimento da profecia de Jeremias de que, após 70 anos, o povo de Deus retornaria à sua terra. Ciro, um governante estrangeiro, foi movido por Deus para cumprir sua vontade, demonstrando que Deus é soberano sobre todas as nações e que ele sempre cumpre suas promessas. A mensagem principal desses capítulos é que, apesar da severidade do julgamento, Deus não abandonou seu povo. Ele estava disciplinando Judá por sua idolatria e rebelião, mas também estava preparando o caminho para sua restauração. A fidelidade de Deus às suas promessas é uma lição central, lembrando-nos de que, mesmo em tempos de crise e desespero, há esperança e redenção para aqueles que se voltam para Ele com arrependimento e fé. Esses capítulos nos ensinam sobre a importância da obediência a Deus, a seriedade do pecado e a certeza do julgamento. Mas também nos mostram a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de restauração e redenção. A história de Judá serve como um poderoso lembrete de que, mesmo quando enfrentamos as consequências de nossos erros, Deus está sempre disposto a nos restaurar se nos arrependermos e voltarmos para Ele. A jornada de leitura da Bíblia em um ano continua a nos ensinar lições profundas sobre a natureza de Deus e o relacionamento que Ele deseja ter conosco. Mesmo em meio ao julgamento, Deus oferece graça, misericórdia e uma promessa de um futuro melhor para aqueles que confiam nele. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura dos capítulos 24 e 25 de 2 Reis e capítulo 36 de 2 Crônicas. Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima!